amados irmãos, eu sou o pastor Jurandir Vieira Júnior e nós temos hoje o dever de trazer para os irmãos um breve comentário da lição de número 7, que tem como título Paulo e sua missão entre os gentios. E como é de conhecimento dos irmãos, o texto de referência desta lição se encontra em Atos 26, do versículo 20 ao versículo 23. Amados, nós temos aqui vários tópicos e eu gostaria de me deter principalmente nos primeiros tópicos, ou seja, tópico 1 e 1.1, quando fala a respeito do chamado do apóstolo Paulo para apóstolo. E por que nos deter mais neste ponto? Isso dá em razão, meus amados irmãos, de nós vivermos hoje num contexto onde há muita confusão nas igrejas com relação à questão apóstolo, já que nos nossos dias muitos se titulam apóstolo, chamados do Senhor. Então eu queria me deter mais neste ponto e eu gostaria de começar perguntando: quem eram eles? Quem eram os apóstolos? Apóstolo, todos nós sabemos que significa literalmente enviado, ou seja, apóstolo nos tempos do Novo Testamento eram aqueles que eram chamados pessoalmente pelo próprio Senhor Jesus. Ninguém poderia ser apóstolo pela vontade própria. Eles deveriam ser chamados pelo Senhor Jesus para exercer este ofício. E nós encontramos esta verdade em Lucas 6,13, que eu gostaria de ler para os irmãos. E quando já era dia, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem deu o nome de apóstolo. Agora, diante desta verdade de que ninguém era apóstolo por chamado pessoal, mas chamado pessoalmente pelo Senhor Jesus, o que era necessário para ser apóstolo? Quais eram as marcas e os sinais de um apóstolo? Amados, primeiramente nós vamos encontrar na palavra de Deus claramente que para ser apóstolo teria que ser testemunha da ressurreição do Senhor Jesus, como nós encontramos aqui em Atos capítulo 1, versículo 21 ao 22, que diz: é necessário, pois, que dos homens que nos acompanham todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando o batismo de João, até o dia em que dentre vós foi levado às alturas, um deste se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então, uma das marcas, um dos sinais, teria que ser testemunha da ressurreição de Jesus. E Jesus deixou bem claro aqui, como nós vimos em Lucas 6,13. Uma outra verdade, meus irmãos, é que apóstolo foi dado a eles autoridade e comissão de operar milagres. Isso fica bem claro em 2 Coríntios 12, quando diz assim: pois as credenciais do meu apostolado, diz Paulo, foram manifestados no meio de vós com toda persistência, por sinais, prodígios, poderes miraculosos. Era como se ele dissesse: como vocês podem questionar meu ofício de apóstolos e as minhas credenciais foram apresentadas claramente entre vós, ou seja, entre sinais, prodígios e maravilha. E também, meus amados irmãos, uma outra verdade com respeito ao apostolado é que eles tinham autoridade para ensinar e definir doutrina, firmando as pessoas na verdade. Então, só eles tinham essa autoridade. Uma outra verdade também é que eles tinham autoridade para estabelecer a ordem nas igrejas. Nomeavam os presbíteros, decidiam questões disciplinares e questões doutrinárias. Falavam com a autoridade do próprio Jesus, como diz lá em João 14,26, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então essas são algumas marcas e sinais daqueles que foram chamados para o apostolado. Agora, queridos, é importante também nós percebermos aqui que havia algumas consequências importantes em razão desse chamado. Primeiro é que eles falavam com a autoridade vinda de Deus. Eles eram representantes de Cristo e as pessoas os ouviam com quem falava da parte de Deus. Por isso, Paulo diz aos crentes da igreja de Tessalônica: e que tendo vós recebido a palavra que nos ouviste, que é de Deus,
acolheste não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus. Isso se encontra em 1 Tessalonicenses 2:13. Ou seja, Paulo está aqui, meus queridos, lembrando para a igreja que eles estavam ouvindo não palavras de homens, mas palavras vindas do próprio Deus. Ou seja, Deus deu a eles autoridade para trazer esta palavra, para que eles pudessem estar ministrando, o qual o Senhor conferiu a eles, para a edificação da igreja. E ele diz: portanto, escreva essas coisas estando ausente, para que, estando presente, não venha a usar de rigor, segundo a autoridade que o Senhor me conferiu para edificação. Então, meu amado, era uma palavra vinda da própria boca de Deus, a autoridade de Deus. Só Deus podia dar uma palavra inspirada e infalível. E também, meus queridos irmãos, uma outra grande verdade que nós encontramos é que não podemos esquecer que há outras marcas do apostolado, a verdade ensinada pessoalmente pelo Senhor. Como nós vemos aqui em Gálatas 1:11-12, quando Paulo diz: faça-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem aprendi de homem alguns, mas mediante a revelação de Jesus. Então aqui nós podemos ver claramente algumas marcas claras, alguns sinais claros do chamado do apostolado, que é diferente hoje quando alguns se titulam apóstolo. Alguém pode perguntar: e qual é a função do apóstolo? Bem, eu vejo pelo menos 3 funções básicas, e você pode ver depois Efésios 2:20. Primeiro, testemunhar da ressurreição de Cristo. Segundo, de receber a revelação do ministério da nova aliança. E terceiro, meus queridos, eles foram inspirados para escrever a própria palavra de Deus, como nós encontramos lá em Pedro. E eu gostaria de estar terminando, deixando bem claro aos irmãos que a duração desse ministério, do oficialato de apóstolo, foi temporário, ou seja, foi dado para um tempo, para que esse trabalho fosse estabelecido, fosse a igreja estruturada. Então hoje não há lugar para apóstolo em nossos dias com o mesmo fundamento que foi no tempo do Senhor Jesus, quando chamou os seus discípulos. Ou seja, o tempo já foi há muito tempo e já está completado. Hoje se fala muito, inclusive me questionaram certa vez se hoje existe apóstolo. Apóstolo, nesse sentido, como nós acabamos de ver, não existe mais. Agora, alguns usam a palavra apóstolo para aqueles que vão para o campo missionário, que não ainda há ninguém trabalhando ali, está sendo desbravado, sendo os primeiros a chegar até aquele lugar. Então são esses enviados que é tido então como missionários pioneiros. Eu espero, meus amados irmãos, que este breve compartilhar possa ter ajudado você a entender um pouquinho mais do sentido bíblico da palavra apóstolo. Então que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.